doutor Pessoal, agora vamos fazer só uma radiografia bem rápida, assim, de algumas principais cidades do estado aqui. Quem quiser comentar alguma coisa, só sinaliza para mim. Em Paraíso, como o Arnaldo já começou dizendo, o MDB na quinta-feira se reuniu e confirmou aí o apoio à pré-candidatura do Celso Moraes, o jovem Celso Moraes, um rapaz bem novo e muito responsável, conquistou a confiança do partido, do prefeito Avelino. No ano passado, o prefeito Avelino fazendo tratamento lá em Barretos e o Celso Moraes ficou algumas vezes na gestão e foi muito elogiado. Eu tenho conversado com a oposição lá, até estou com uma nota para soltar, a oposição está perdida. Na verdade, eu soltei alguma coisa semana passada, tem mais outra coisa para soltar agora. São 11 pré-candidatos na oposição, 3 deles, para vocês terem uma ideia, só no grupo do Osíris Damaso. E ninguém se define. Tem o Ivan Vaqueiro, conversei com ele rapidamente ontem pelo WhatsApp, e ele falou que está esperando também essa definição, e está todo mundo esperando e não se entende. Enquanto isso, o Celso Moraes está voando aí em céu de brigadeiro, né? A gestão Avelino muito respeitado, muito bem avaliada na cidade. Ele é um fortíssimo candidato, não é fácil de bater lá não. E interessante que o presidente, o Alípio Barbosa, falou para mim, presidente do MDB, que a tendência é seguir com chapa puro sangue, como aconteceu em 2016. Em 2016 o MDB lançou o Avelino de prefeito, Celso Moraes de vice. E agora vai soltar o Avelino, o Celso Moraes. O vice ainda não escolheu, mas ele me disse que a tendência é realmente ser chapa puro sangue. Nós devemos ter uma das eleições mais tensas do estado lá em Augustinópolis. Já lembrando que em Augustinópolis nós tivemos 10 vereadores presos, afastados, por uma questão de um suposto mensalinho que receberia do Executivo. Tivemos com a nova Câmara, dos suplentes que assumiram, a cassação do prefeito Júlio Oliveira, mas depois ele conseguiu uma liminar para se manter no cargo. Então a eleição lá nós temos que ficar de olho, promete muito. A oposição lá eu tenho conversado, está tentando se organizar também, mas não há muitas definições ainda lá. Em Indianópolis, eu tentei semana passada toda conversar com o padre Gleibson Moreira. Eu tenho ouvido muito de fontes de lá que ele não é candidato à reeleição. Inclusive, segundo algumas fontes, teria comunicado isso ao secretariado. Eu tentei escutá-lo, mas ele não conversou comigo. Lá tem 2 pré-candidatos, um histórico, que é o Zé Salomão, foi excelente prefeito, mas o Zé Salomão está no PT, naquele movimento Lula livre. Isso aí está deixando o nego meio ressabiado lá. Inclusive, diga-se que o PT foi um dos motivos do Zé Salomão ter perdido a eleição de 2016 para o padre Gleibson, né? E o adversário que tem se consolidado lá é o secretário executivo da Associação Tocantinense de Municípios, o Jailton Bezerra, né? O Jailton, ele é administrador e tem se movimentado bem lá em Indianópolis, pode ser um candidato lá o candidato adversário do Salomão lá em Indianópolis. Em Guaraí, a prefeita Liris Ferneda deve enfrentar, tudo indica, parece que caminha para isso, enfrentar o ex-vice-governador João Oliveira, né? O João, conversei com ele está sem partido, disse que vai definir agora em fevereiro para onde vai, e ele era aliado dos Ferneda, né? Lembrando que o esposo da prefeita foi candidato, foi prefeito também, teve problema com a justiça eleitoral, e aí ela foi candidata, então, e eles eram aliados de João Oliveira, depois romperam. Então o João Oliveira é um dos nomes cotados lá para disputar. Em Colinas, o prefeito Adriano Rabelo deve enfrentar, olha que interessante, um médico cubano lá em Colinas, o doutor Norberto Martins. Ele é pré-candidato do PSC, uma pessoa muito querida pelo deputado federal Osíris Damaso, que é o presidente regional do PSC. Ele está trabalhando, está animado. Eu conversei com ele ontem, já dei uma nota no ano passado, em dezembro ou novembro, que eu dei uma nota sobre essa pré-candidatura dele. Ontem eu conversei novamente com ele e reafirmou que está construindo a pré-candidatura, está muito animado. O doutor Norberto Martins, um médico cubano, naturalizado brasileiro, e aí que vai para a disputa. Em Miracema, que é outra eleição que eu destaco, porque tem peculiaridades. O prefeito Saulo Milhomem, do PRTB, está indo para o DEM,
ele me confirmou isso, deve enfrentar aí a viúva do Moisés da Sercom, a Camila Fernandes, pelo MDB. A Camila, ela tem um apoio total, tanto do diretório municipal como do Newton Franco, que era amigo pessoal do Moisés da Sercom. O Newton falou isso para mim, que queria a Camila de candidata, e eu conversei com o irmão do Moisés, o Luiz. O Luiz é presidente do MDB lá em Miracema, e ele me confirmou que realmente a Camila é o plano A do MDB. Se não der certo ela, pode ser o presidente da Câmara, o Edilson Tavares, ou um servidor público lá que chama Bentos alguma coisa. Agora, o nome que eles querem mesmo é o da Camila. Eu coloquei essa matéria no sábado, se não me engano, e eu fiquei impressionado assim, com a repercussão no Facebook, os comentários, muito comentário de apoio. Lembrando que o Saulo era o vice-prefeito, né? E aí, com o assassinato do Moisés no dia 30 de agosto de 2018, ele assumiu, ele era muito próximo ao Moisés, os dois eram amigos, mas depois que ele assumiu, houve um distanciamento dele em relação ao grupo do Moisés. Ele se aproximou do inimigo do Moisés na cidade, que é o Rainel Barbosa e a família dele. Inclusive o cunhado do Rainel, se não me engano, é chefe de gabinete lá dele. Então ele fechou com esse grupo do Rainel e, naturalmente, a família do Moisés se tornou então adversária dele. Então hoje são adversários e, pelo jeito, vão se enfrentar nessas eleições. Bom, esses são os destaques de alguns dos principais colégios eleitorais. Toda semana a gente vai procurar trazer aqui esse panorama aí de algumas cidades pelo estado. Pessoal, é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse raio-x? Só a questão ali, Kleber, de Augustinópolis. Lá eu acho que, na minha visão, vai ser um teste de sanidade do eleitor. Eu não quero dizer que a eleição do prefeito afastado, cassado, e dos vereadores que foram cassados representa um laudo positivo para a insanidade ou para a sanidade. Não é isso. Eu quero dizer que ali o eleitor vai mostrar de que maneira ele interpretou todo esse fato político, toda essa movimentação, essa cassação, essa acusação de mensalinho, como o eleitor viu. Porque até agora a gente não sabe, não tem uma pesquisa, não foi feita uma pesquisa para ouvir a opinião do eleitor, de que maneira ele viu essa movimentação política. Então a eleição vai ser um claro diagnóstico, a melhor pesquisa para demonstrar se o eleitor de fato entendia que o prefeito tinha envolvimento nesse mensalinho, e se os 10 vereadores afastados tinham também envolvimento, se eram de fato culpados. Por quê? Porque pelas vias administrativas da Câmara e judicial, eles não vão mais ser cassados. Isso aí já ficou muito claro, né? Por essas vias aí, eles estiveram afastados, conseguiram retornar, os suplentes cassaram de novo, conseguiram voltar, o prefeito teve um mandato cassado, voltou por liminar, e agora, nas últimas semanas, quando estava prestes da sessão de julgamento novamente, os vereadores afastados retornam aí e acaba com essa bagunça lá política. Então, Augustinópolis vai ser um caso interessante para a gente ver como é que o eleitor lida com essas questões, essas denúncias de corrupção. Exatamente. Inclusive, eu conversei com o prefeito muito rapidamente pelo WhatsApp no sábado, e ele me disse que não sabe dizer ainda se é candidato à reeleição. Ele falou que vai me responder isso no início de fevereiro. E a conversa que eu ouvi lá da cidade, algumas fontes lá, é que ele pode lançar o Rony Teodoro, que é um empresário do ramo imobiliário, que poderia ser o candidato dele lá na cidade. Doc, quer comentar, Doc? Doc? Sim, já vi que você falou aí que... Oi, tá me ouvindo? Pois não, pode falar, estamos escutando. Você já disse aí que nas próximas semanas a gente vai fazer alguns outros raios-x, né? Tem uma situação interessante para ser analisada em Pedro Afonso, outra aqui em Porto Nacional, né? Em Arraias, né? Tem algumas localidades aí que merecem um destaque mais apurado, mas a gente deixa
para uma outra oportunidade. Em relação ao que o Arnaldo disse sobre Augustinópolis, na minha visão, realmente o Arnaldo foi cirúrgico. É uma situação extremamente complicada essa questão dessa cassação e vai e volta e justiça no meio, e a população de Augustinópolis vai ter a oportunidade então de dizer qual é o raio-x que ela teve de toda essa briga, com a oportunidade de eleger essas pessoas que elas acreditem que seja a melhor opção para a cidade, ou colocar uma terceira via totalmente diferente dos que estão no poder atualmente. Realmente é sempre bom que o nosso eleitor tenha essa perspectiva, que e a última palavra é a dele, né? Teve justiça, teve volta, teve idas. Agora, quem vai dar a palavra final, como bem colocou o Arnaldo, é o eleitor. E nós esperamos e torcemos, e o nosso trabalho tenta colaborar nesse sentido, para que o eleitor tome a melhor decisão, porque depois a gente tem que parar com esse negócio de votar e ficar reclamando. Não, vai ter uma eleição agora e nós vamos definir. E vocês, na verdade, o eleitor, vão ser os juízes, os maiores de todos os juízes. É o juiz que pode tirar e que pode colocar. Isso precisa ficar muito claro, não só para Augustinópolis, vale para todos os municípios do Tocantins e do Brasil. Que todos os problemas que nós tivemos, foram dezenas, centenas de problemas só aqui no estado, que nós acompanhamos nos últimos anos, e agora fica aí com o juiz maior de todos os juízes, que é o eleitor. Ele que vai dar a palavra. Até porque muitos desses que tiveram problemas judiciais, ou acontece que por força de liminar, ou até mesmo por decisões mesmo, eles acabam sendo candidatos. E aí, então, o eleitor é o grande juiz. Ele precisa dar esse veredito pensando no seu futuro. Doutor, educação da porta dessa pessoa, muito guardado, competência judicial.